Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Jaqueline Viana e esse é o canal Fala Chefe Podcast. Olá, eu sou Luiz Augusto e hoje, no Dia do Trabalhador, a gente traz um convidado muito legal aqui para apresentar para vocês. E aí, com certeza, a gente vai agregar muito conhecimento nesse dia importante. Sim, ela, Caroline Pimenta, formada em psicologia, com especialização em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Hoje ela é gerente de recursos humanos com a trajetória marcante de cargos de liderança desde os 23 anos. Uau! Ela também é coautora de 2 livros. Além da sua atuação estratégica no mundo corporativo, ela também lidera projetos sociais voltados a qualificações profissionais de jovens pretos e compartilha sua caminhada inspiradora nas redes sociais. Com muito conteúdo sobre trabalho, propósito e representatividade, nós vamos dar as boas-vindas a ela, Caroline Pimenta. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Luiz. É sempre um prazer estar aqui, estar falando sobre carreira, mercado de trabalho. É algo que eu gosto muito. Muito obrigada pelo convite. Ah, legal, Carolina. E vamos começar então já falando um pouco sobre quem é a Caroline fora do mercado de trabalho. Bom, a Carol fora do mercado de trabalho, eu brinco que não existe alguém dentro e fora, somos um só. E assim, mas eu diria que a Carol do dia a dia é a filha, a noiva, a tia. Eu gosto muito de estar comigo mesmo, não sou uma pessoa comunicativa por natureza, então no meu dia a dia, quando eu preciso muito me comunicar, eu preciso de alguns momentos sozinha para me conectar com a minha família, com as pessoas próximas a mim. E gosto de praticar esportes, andar de patins, estar com as pessoas que eu amo. É isso. Ai, muito legal, Carol. E voltando para sua trajetória profissional, como é que foi o seu primeiro emprego? Bom, meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar muito cedo. Primeiramente de forma informal. Eu comecei trabalhando no salão de beleza como manicure e vendendo bolsas, sapatilhas. Eu vendia para algumas pessoas e essas pessoas me pagavam uma porcentagem. Eu me lembro que era 20%. Mas eu queria muito entrar em empresa. Eu vim de uma família que sempre trabalhou, então isso era muito estimulado na minha casa. Eu falo isso porque hoje em dia as pessoas não querem mais ser CLT. Eu vi até esses dias um vídeo de uma moça falando que 2 adolescentes estavam se xingando como, você é CLT. Eu fiquei, gente, mas quando assim, ser CLT é ruim. E, enfim, uma polêmica. Há quem goste, há quem não goste, mas essa era a minha meta. Eu queria realmente entrar no mercado. E eu comecei estagiando, eu fazia um curso técnico em administração. Né, no ensino médio, estudava de manhã, trabalhava no salão de tarde, vendia bolsas e fazia o curso técnico à noite, até que eu recebi uma proposta de uma entrevista de emprego em Belo Horizonte, numa clínica oftalmológica. Fui para a entrevista, o meu pai me acompanhou, e no primeiro dia eu já tive que ficar para fazer um teste. E eu lembro que meu pai foi embora, eu fiquei lá, nem sabia como ir embora, porque era em outra cidade, mas eu falei, é uma oportunidade, eu vou agarrar. Fiz o teste e já fui contratada no final do dia. No outro dia já voltei para trabalhar. Hoje em dia essas coisas não acontecem muito, né? Mas, enfim, acontecia. Já fiquei para trabalhar. E era uma clínica de oftalmologia, o estágio era no arquivo e na recepção. E eu fiquei durante uns 15 dias nessa clínica. A instituição não assinou o meu contrato porque tinha pouco tempo para formar. Enfim, foi um erro de comunicação. E eu tive que voltar para casa. Fiquei muito triste. Mas passaram alguns dias e a gerente da clínica me convidou para retomar a clínica. Sendo recepcionista e trabalhando no arquivo, seria um trabalho de CLT. E até eu me formar, que faltavam 5 meses, eu ficaria meio horário. Pós esse período, eu ficaria tempo integral. Então, foi assim, meu primeiro emprego. Nossa, Carol, bem novinha, né? E quais foram, Sim. assim, os seus maiores desafios que você enfrentou? Eu acho que os maiores desafios, eles não foram técnicos, eles foram comportamentais. Sempre fui muito esperta de aprender a fazer as coisas com rapidez. Então, lá na clínica a gente chamava de glosa na época, não sei se chama assim hoje, quando vinha algum erro do convênio. E eu era uma das que quase não tinha erro. Mas o lado comportamental, eu tinha 18 anos, não era tão legal. E eu aprendi com isso, assim, acho que o maior desafio foi saber lidar com as pessoas, saber transitar em todos os meios, saber entrar e sair de qualquer lugar. E foi esse o maior desafio, com certeza. Carol, e qual que foi o momento que você sente que foi a virada de chave? Bom, a virada de chave foi logo após esse momento de descobrir que eu precisava melhorar a parte comportamental, assim. Após 6 meses na clínica, a gerência trocou. E aí, com a nova gerência, eu fui desligada.
E foi muito ruim a sensação de ser desligada. Foi a primeira e única vez, né, que eu fui desligada de algum lugar. E eu pensei que eu nunca mais seria desligada. Desde aquele momento, que eu ia construir uma carreira sólida e eu iria me relacionar bem por onde eu passasse. Então, essa foi a virada de chave. Eu escolhi desenhar minha carreira a partir desse momento. Bom, e Caroline, vamos entrar num assunto muito legal agora. Então, eu acho que é o momento que você está vivendo, né? Liderança e mercado de trabalho. Então, começando com a primeira pergunta, como que você chegou a gerente de RH? Foi uma construção, assim. Eu passei por todos os cargos até chegar de estagiária, auxiliar, assistente, analista, supervisora, coordenadora, até chegar à gerência. Então, assim, foi uma construção que foi acontecendo. Eu passei por algumas empresas, segmentos diferentes. Cada uma teve algo que agregou na minha trajetória. E aí, na última empresa, eu estava já como coordenadora de recursos humanos. Depois de um ano, após algumas entregas, a gente conversou. E eu pedi o cargo de gerência. E foi concedido e foi isso. Bom, muito legal. E aí, continuando no assunto, você que é do ramo, é recrutadora, o que as empresas estão buscando nos jovens de hoje? Ok. Não tem uma fórmula mágica, gente. É muito errado, eu diria, se eu falasse, as empresas estão buscando um jovem inovador. Porque tem aquelas empresas tradicionais que buscam perfis que queiram ficar na empresa a longo prazo. Tem aquelas startups, tem aquelas empresas inovadoras que querem um perfil mais inovador. Então, isso vai variar muito de acordo com cada lugar. E o que eu posso falar, eu acho que as empresas querem pessoas que vão jogar junto do time, andar junto, se relacionar bem, se comunicar bem, mas uma fórmula mágica não tem. Legal, muito bom. Nessa caminhada de liderança, em algum momento você teve algum momento específico sobre racismo, machismo e como você lidou com isso ou lida, né? Sim, eu acho que o mercado de trabalho, normalmente, ele já é... Não diria normalmente, eu não diria normalmente, essa palavra foi um pouco errada nesse contexto, mas assim, a gente sabe que o mercado é mais difícil para mulher, isso não sou eu que estou falando, são os números, então já teve sim algumas situações. Eu lembro de uma situação com uma gerente que foi me dar uma promoção, na época eu ia para outro setor, e eu falei que eu ia pensar, porque era algo impactante. Eu estaria saindo de um estágio, indo para um outro setor, e eu falei que ia pensar. Ela falou, mas pensa bem, vai ser muito bom para você e sua família. E eu fiquei, cara, eu nunca falei da minha família com ela, como assim? Vai ser muito bom para mim e pra minha família. Enfim, teve outras situações também, quando você tá no mercado de trabalho, a gente lida com isso. Eu diria que a gente precisa de todas as pessoas para se destacar, para se desenvolver, saber lidar, saber usar as pessoas a seu favor, e é isso. Muito bom. E aí, nessa pegada do jovem ainda, a gente fala muito sobre o assunto, a gente muito falar também sobre a dopamina rápida. E aí, o que o jovem precisa para desenvolver e crescer rapidamente nesse mercado? Hoje, para crescer rápido, precisa se comunicar e se relacionar bem. Eu diria que isso. Totalmente, né? Comunicação. Sim, é uma coisa que nem tem muito o que falar. Se comunicar, saber entrar e sair de qualquer lugar, transitar em diferentes setores com diferentes tipos de pessoas. Isso faz as pessoas se destacarem com certeza, se relacionar bem e se comunicar. Legal, o poder da influência, né? Ai, muito bom, Carol. E me falem um pouco agora sobre os livros. Da onde que saiu a ideia de escrever um livro? Um não, né? 2. Não, foi até engraçado que no lançamento do meu primeiro livro, eu lembro que eu fiquei, nossa, esse era um sonho de infância, assim. Eu falava, nossa, quando eu crescer eu quero escrever um livro, eu quero ser escritora. Só que esse sonho acabou ficando de stand-by, na correria do dia a dia, de querer crescer, de trabalhar, de lidar com a carreira. Isso ficou. E aí, em 2022... surgiu um convite através do LinkedIn, então eu fui convidada para o primeiro projeto. Foram algumas psicólogas, cada uma escolheu um tema e escreveu um capítulo no livro Mulheres na Psicologia. O meu capítulo eu falo sobre carreiras e tem um passo a passo ali para se destacar no mercado de trabalho. Já o segundo projeto também foi um convite, eu participei de um programa, que é o Programa Aceleradora de Carreiras, em 2021, e 30 dias após o programa eu estava em um cargo de liderança. Eu mudei de emprego pós-programa, pós uma mentoria, então eu fui convidada para participar desse projeto também com outras mulheres, escrevendo sobre carreira e mercado de trabalho e a potência de mulheres pretas no meio organizacional.
Nossa, muito legal, Carol. E aí, qual é o papel da representatividade, você ter participado desses livros na sua carreira? Tem um papel importante, depois dos livros foram surgindo outros convites, outras oportunidades. Surgiu um convite recentemente de escrever um livro sozinha, um projeto solo, e eu estou empolgado com esse projeto. Ainda tem algumas coisas para definir, penso muito em escrever algo para jovens, mas também surgiu um desejo de escrever algo voltado para o público infantil, então ainda está em negociação, nem posso falar muito, mas através do primeiro livro foram surgindo alguns convites para outros, e também não só para o meio, eu diria, desse mundo de escritores, de livro, foram surgindo convites para eventos, convites para congressos, e foi bacana. Meu nome foi rodando, digamos assim. O livro foi realmente uma porta de entrada para alguns lugares. Nossa, muito legal, Carol. E se você puder dar um conselho hoje para os jovens, principalmente os negros, que acham que não vão conseguir, o que você diria? Eu diria para eles se juntarem aos seus, para eles cuidarem da carreira com intencionalidade, se programarem, participarem de projetos como esse do projeto Aceleradores de Carreiras. Esse projeto ele é exclusivo para mulheres, mas com certeza deve ter outros projetos aí para homens pretos também. Se fortaleçam, estejam com os seus para se desenvolverem e alcançarem novos patamares. Nossa, muito legal. E falando de qualificação profissional, Carol, fale um pouco sobre o seu projeto Raiz e Futuro. Sim, eu tenho um projeto desde a pandemia. Esse projeto ele começou a partir do momento que eu comecei a dar consultorias também. Eu comecei a fazer isso gratuitamente porque amigos, familiares viam minha carreira, como que estava deslanchando, e pediam ajuda. Carol, me ajuda a fazer um currículo, me ajuda como que eu faço isso na entrevista, como que eu faço meu LinkedIn. E eu comecei a fazer isso até que eu vi, poxa, eu posso ganhar um dinheiro daqui. Mas eu também sentia muito a vontade de ajudar outros jovens, porque lá no início eu não tive ninguém que me orientasse. Eu tive que aprender na dor, a como conduzir a minha carreira, como me relacionar. Então, eu gostaria de ser essa ponte para outros jovens. Então, eu criei um projeto. A princípio, era Projeto de Qualificação Profissional para Jovens Pretos. Era um nome um pouco extenso. Agora, o projeto está de cara nova. Eu dei uma pausa de 1 ano para me dedicar à especialização que eu estava fazendo. Voltei agora com o projeto. E é um projeto onde a gente faz palestra com jovens que se inscrevem. As vagas são limitadas, então ele acontece algumas vezes ao ano. É um projeto bem programado. E esses jovens, eles recebem o currículo já pronto, LinkedIn, simulação de entrevista e a chance de ser indicado para algumas empresas também. Existem algumas empresas parceiras. E é isso sobre o projeto. Nossa, muito legal. E, Carol, e os jovens que não se encaixam nesse perfil do projeto e gostariam de uma mentoria com você, como é que faz? Para os jovens que não se encaixam no perfil, a gente tem a consultoria, que é a JK Consultoria. Hoje a gente já tem uma equipe que presta esse apoio de consultoria de currículo, LinkedIn, simulação de entrevista, e a gente também presta apoio para algumas empresas, mas hoje o foco são jovens profissionais. Ai, muito bom. Vamos agora então, Carol, de um bate-volta rápido, ping-pong ali. Vou te fazer perguntas rápidas que vão enriquecer a nossa entrevista. Então vamos lá? Vamos. Carol, um livro que mudou a sua carreira. O Poder do Hábito. Nossa, muito bom, hein? Já começou assim, regaçando. Uma frase que você usa com frequência no mundo corporativo. Quando você conduz sua carreira com intencionalidade, coisas incríveis acontecem. Muito legal. E um erro que virou aprendizado? Falar demais. Hoje eu acho que eu falo menos e escuto mais. É só um bate-volta, né? Mas, enfim, é o que eu aprendi, é escutar mais e falar menos. Ótimo. Uma habilidade essencial para qualquer jovem que está começando. Comunicação e network, eu diria. Saber transitar em diferentes meios, saber lidar com diferentes pessoas. Comunicação e relacionamento. Ótimo. E um conselho que você daria para você mesma se tivesse 20 anos? Se tivesse 20 anos, eu acho que eu não daria nenhum conselho referente à carreira, porque a minha carreira ela foi bem consolidada, assim. Teve aquele erro lá no início, com certeza não foi só ele, teve outros erros também. Fui aprendendo com os meus erros e foi isso que me trouxe até aqui hoje. Mas um conselho que eu penso muito que eu me daria é: cuide da vida financeira desde cedo, cuide do seu dinheiro e você vai agradecer quando você tiver lá pelos 25 anos. Eu diria isso para os jovens hoje. Nossa, muito legal. Claro que cuidar da carreira também. Com certeza, muito bom. Qual é o seu maior sonho profissional hoje?
Hoje, meu maior sonho profissional seria chegar ao cargo de diretora da felicidade. É um cargo que tem poucas empresas aqui no Brasil, mas já é bem falado desde a pandemia e é um sonho. Nossa, muito legal, Carol. Eu gostaria de do fundo do coração te agradecer por estar aqui hoje e compartilhar com a gente conhecimentos tão ricos que com certeza vai agregar muito na vida profissional de muito. Obrigada. Também queria agradecer pela participação, é um momento muito importante para o Fala Chef Podcast. Claro, essa troca de informações, de ideias é muito boa. E aí, pegando o gancho do assunto, você falou muito sobre influência, o network ali, o poder da comunicação, né? E aí, você liga isso com o teu objetivo, que é diretor ou gerente da felicidade? Diretor da felicidade. Diretor da felicidade. É um cargo novo aí no mundo corporativo, né? Eu nunca ouvi falar. Sim. Faz parte do meu propósito. Meu propósito é fazer com que as pessoas sejam felizes, realizadas dentro das suas carreiras e do mercado de trabalho. E é um cargo novo, sim, mas desde a pandemia algumas empresas vêm fazendo esse movimento. Eu sei que a Heineken, Chili Beans, tem mais outras 2 empresas, se eu não me engano, a Fazano e mais uma que não me recordo agora, que já tem um diretor da felicidade, que é a pessoa que fica ali por medir a saúde mental dos colaboradores, verificar alguns indicadores ligados a essa parte de saúde mental, absenteísmo, felicidade corporativa, e já é algo que vem sendo trabalhado já há alguns anos e a tendência para o futuro é ter mais empresas. Legal, é um assunto do momento, né? Nossa, muito show de bola mesmo, Carol. Que você seja muito feliz com seus novos cargos aí pela frente e sucesso. Perfeito. Pode falar. Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Luiz, pelo convite. É sempre bom estar aqui e ter trocas ricas como essa, assuntos que eu gosto muito de estar falando. Então, muito obrigada pelo convite.